A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, os ouvintes queridos. Começando uma semana com muito amor no coração, com a responsabilidade do estudo, do Evangelho de Jesus, para que a gente se conscientize da importância de aproveitar a nossa reencarnação, fazendo a nossa reforma íntima. Com muito amor no coração, que vamos ao programa de hoje. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o evangelista João. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Creia em Deus. Mesmo que tudo seja dificuldade, que você não enxergue soluções, saídas, caminhos, lance um olhar para Deus. Tenha confiança nele. As dificuldades cedem terreno quando você lhe apresenta sua crença. As razões do tormento fogem espavoridas quando sentem a chegada de uma força que lhe é superior e irresistível. Com isso você sente não mais haver motivos para inquietação. A crença cala a dificuldade. Crer em Deus é deixar que a solução fale e que a necessidade a escute. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre João o Evangelista, que também foi apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu e de Cleofas, irmão de Tiago Maior. Alguns historiadores falam apenas Cleofas parenta de Maria Santíssima. Outros afirmam que era a irmã mais velha de Maria Santíssima. Portanto, Jesus, parente próximo, primos de primeiro grau, e por isso, no madeiro infame, ele disse para João: filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí seu filho, porque, como eu já falei em outros programas, ela era viúva e não tinha nenhum outro filho. Os irmãos de Jesus eram filhos de José, que era na época um viúvo, que tinha 61 anos quando ele conheceu Maria, que tinha apenas 14, e ela deu à luz aos 16. João proclama a necessidade de Jesus e de sua filiação divina, esclarecendo que para ter vida é preciso ter fé. Os traços característicos do Evangelho joanino e que diferenciam dos demais mostram a forte influência de uma corrente de pensamento amplamente difundida em certos círculos do judaísmo, os ensinamentos dos essênios. Nele se atribui a importância especial ao conhecimento da gnose, expresso por meio de dualismo, luz, trevas, verdade, mentira, anjo de luz, anjo das trevas. João insiste na mística da unidade com o Cristo e na necessidade do amor fraterno. Portanto, meus irmãos, João escreve um evangelho mais espiritualizado,
diferente dos demais. São canônicos? São canônicos. Por quê? São reconhecidos, né, como verdadeiros e tal. São sinóticos? Não. Os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros, que é de Mateus, Marcos e Lucas. Eles são semelhantes, né? João já fala de assuntos completamente diferentes, fala de próprio punho. Ele não precisou colher tantas informações, uma vez que ele vivia junto com Jesus, né? Nos principais episódios das curas, estava lá Pedro, Tiago e João. Então, ele sabia, ele viveu tudo isso. Ele escreve, enquanto os outros 2 evangelistas, como Marcos e Lucas, teve que pesquisar muito, influenciados por Paulo de Tarso, por Barnabé, por Pedro, né? Com exceção a Mateus, que escreve praticamente dos fatos que ele vivenciara, e João, da mesma forma. Porém, o evangelho de João não é sinótico, não é semelhante aos demais. Mas ainda o 4º evangelho, mais do que os sinóticos, que eu acabei de dizer, que são os 3, quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. Os acontecimentos de Jesus são sinais cujo sentimento não transparece logo no início, só sendo compreendido após a glorificação do Cristo. Registrado por João, capítulo 2, versículo 22, e capítulo 12, versículo 16 e 17. Muitas palavras de Jesus eram dotadas de significação espiritual que não foram percebidas senão mais tarde por João, no capítulo 2, versículo 19. Caberia ao apóstolo falar em nome de Jesus ressuscitado, recordando o ensinamento dos discípulos, o que Jesus lhe havia dito, conduzindo à verdade completa. João, capítulo 14, versículo 26 e seguintes. Por outro lado, João nos mostra uma faceta de personalidade de Jesus não percebida nos demais. Seus ensinamentos ocorrem no contexto da vida. Isso na vida judaica, nas festas e no templo, deixando claro ao povo que Jesus é o centro de uma religião renovadora em espírito e em verdade. João 4, 24. Então ele difere bastante dos outros 3 evangelistas. Para o evangelista, Jesus é a palavra, é o verbo, é aquele verbo que se fez carne. Só João vai falar do Consolador prometido. Então observem que ele fala de assuntos que os outros ainda não tinham abordado, né? Por isso ele é o evangelho mais espiritualizado dos 4. Para ele, Jesus é o verbo de Deus enviado à terra e deve regressar ao Pai uma vez cumprida a sua missão. Trata-se de uma missão que consiste em anunciar aos homens os mistérios divinos. Jesus é a testemunha do que viu e ouviu junto do Pai. Jesus é a água viva, é a luz do mundo, é o bom pastor e também o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, são palavras deixadas no Evangelho. João se move assim acima dos testemunhos dos outros escritores do Evangelho, explorando a natureza de Jesus em relação a Deus e à humanidade, e os fundamentos para a crença cristã e para a vida espiritual, que é a sua consequência. Jesus, no retrato de João, é ao mesmo tempo um com o Pai e um com sua igreja na terra, né? Por quê? Eu estou no Pai como o Pai está em mim, e vós estão em mim como eu estou em vós. Palavras também deixadas pelo evangelista João. Então a importância da beleza, da bondade de Deus, Deus é amor, tudo isso dito no evangelho de João. Além de escrever mais 3 cartas, né? Primeira, segunda e terceira cartas de João, e aos 99 anos de idade, no mar Egeu, na ilha de Patmos, ele vai escrever Revelação ou Apocalipse. Finalmente, é oportuno lembrar, em outras passagens evangélicas, a presença de João é percebida claramente como se ele fosse a sombra de Jesus, acompanhando o Rabi na íngreme subida, né, de 562 metros, registrado por Lucas, até o cume do Monte Tabor, né, registrado também por Mateus, capítulo 17. Após as 4 horas de marcha,
dorme junto a Pedro e Tiago. E na madrugada que se avança, escuta vozes que vibram no ar. A sublime visão de Jesus vestido de luz o faria, mais tarde, evocar a cena inesquecível ao iniciar a sua narrativa evangélica. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Portanto, é aquela transfiguração onde aparecem personagens Moisés e Elias conversando com Cristo. Ele estava presente. Nos principais episódios, ele estava junto com Tiago e Pedro. Finalmente, é oportuno lembrar que a promessa do advento do Consolador consta apenas no Evangelho de João. Como eu falei, ele vai falar de assuntos que outros não falaram, que assim nos transmite o feliz anúncio de Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas quando vier o Consolador, que nós sabemos que é a doutrina espírita, né? Que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vos também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Registrado pelo evangelista João, capítulo 14, versículo 15 a 18, também no capítulo 15, nos versículos 26 e 27. Então, além de evangelista, foi ele um grande apóstolo, o apóstolo bem amado, assim também falado por Jesus, e o mais jovem de todos os apóstolos. Os fenômenos psíquicos realizados por Jesus, por seus apóstolos e demais discípulos, eram tidos como milagres ou de ordem sobrenatural. E a doutrina espírita veio esclarecer quanto à origem e a forma das manifestações desse fenômeno, provando a possibilidade deles. Ou seja, não há nada de extraordinário. Tudo é uma coisa natural, né? Então, milagre era para eles, mas nós, espíritas, estudamos, temos a noção de que tudo isso é possível acontecer e está na natureza. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirari, que é admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, significado primitivo. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural no sentido teológico, que é uma derrogação das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Tal como efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. Bom, é tanto essa a ideia que se associa, que se um fato milagroso vem acontecer, só vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que para a Igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a possibilidade de serem explicados. Agora, outro caráter do milagre é ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontaneamente, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei. E desde então, seja ou não seja conhecida essa lei, já não pode haver milagres, né? E a gente vai ver que tudo é muito natural, segue a lei natural da vida. É por esse motivo que certos fatos científicos são igualmente considerados milagrosos, uma vez que o vulgo desconhece as leis que regem a sua manifestação. Da mesma forma, o desconhecido dos mecanismos que originam o fenômeno psíquico, mediúnico anímico, induz as pessoas a considerá-lo como misteriosos ou sobrenaturais. A partir do momento em que você tem conhecimento, né,
saber que é uma coisa natural, é um fenômeno psíquico que acontece, mediúnico, anímico, tem explicação, ele deixa de ser milagre, né? Entretanto, o conhecimento do princípio espiritual da ação dos fluidos sobre a economia geral do mundo invisível, dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência, das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem mais do que outros derrogações das leis da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre de aplicações destas leis. Não deixa de ser milagre. É uma lei natural, como a gente já falou. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, a presciência, as curas instantâneas, as possessões, ou a gente pode falar subjugação, as obsessões, as aparições, transfigurações, que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertence à categoria dos fenômenos. Não há nada de sobrenatural. Tudo está dentro de uma lei natural. Sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas. Então não vai acontecer para qualquer um, né? As manifestações vão acontecer para as pessoas que têm aquela aptidão. Para ser médium é mais extensivo, que médios todos nós somos, mas médios extensivos. Então as coisas vão se reproduzir por eles, quem tem especial aptidão e disposição psicológica, que são produzidos em todos os tempos, no seio de todos os povos, e que foram considerados sobrenaturais, pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Então, quando não se tinha uma explicação, como a gente tem hoje, aí se tornava milagre. Sendo assim, o Espiritismo não produz milagres nem prodígios de qualquer natureza. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então, qualquer fenômeno ele pode ser explicado, né? Nada de extraordinário. Então, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda resta de domínio do maravilhoso. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, ela levanta o véu. A doutrina espírita esclarece que cada ciência fez no seu advento. O que ela fez? Revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência do espírito, à intervenção deles no mundo material, e isso dizem, em que se consiste o sobrenatural, e que a gente sabe que é mais natural do que a gente possa imaginar, né? Então, esses fenômenos vão acontecer pelo intercâmbio, né, do mundo espiritual com o mundo material. O Espiritismo desmistifica o caráter sobrenatural dos fenômenos psíquicos, explicando de forma simples e consciente. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos, devido aos agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das formas da natureza. Então, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígio nos tempos idos. Quer dizer, não tendo-se explicação, não tem a explicação do fenômeno em si, que hoje, através do estudo da doutrina espírita, nós vamos encontrar porque do que acontecem.
Então, para eles, antes da explicação da doutrina espírita, era realmente milagre. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conhecia-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram. Porém, não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento dessa que gerou a superstição. A partir do momento que foi conhecida essa lei, acabou-se o mistério. Passou a se ter entendimento de que há uma naturalidade para que eles aconteçam. Então, conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Jesus e os fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus em razão da vicissitude do seu espírito são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de outro espírito. Possível, né? Nosso governador, escolhido há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, para criar o nosso mundo. É o nosso governador. Então, ele não poderia estar agindo como médium, né? E sim, é o próprio autor de tudo aquilo, todos os fenômenos que nos acompanham a criação da Terra. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual. Na direção das coletividades terrícolas, foi enviado de Deus. Ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Então foi diretor angélico do orbe. Seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Então, os fatos relatados no Evangelho nada tiveram de milagroso, no sentido teológico do termo. Estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos excepcionais do Espírito de Jesus. Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de um modo absoluto a matéria, e é do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ele de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O que havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerado poderoso médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que servem os espíritos desencarnados. Então Cristo não precisava dessa assistência, pois era ele que assistia os outros. Isso que a gente tem que entender. Ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, encarnados na medida das suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-se seus próprios pensamentos e encarregá-los de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, era só de Deus que poderia vir. Segundo a definição dada por espírito era um médium de Deus. Perfeito, Isa, médium de Deus. Então, é o que nós entendemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Onde estão os nossos amores? Quando as sombras da morte arrebatam nossos amores, um punhal se crava em nosso coração. A dor moral é tamanha, a sensação de perda é tão grande, que o corpo inteiro se retesa e sente dores. À medida que os dias se sucedem e as horas avançam, tristonhas,
Acumulando dias, a ausência da presença amada mais se faz dolorida. Então, revolvemos nossas lembranças e no banco de dados da nossa memória, vamos recordar dos momentos felizes que juntos desfrutamos. Recordamos das viagens, das pequenas coisas do dia a dia, dos aniversários, das tolices e até das rusgas, dos pequenos embates verbais que, por convivermos tão próximos, aconteceram ao longo dos anos. Se o ser amado é um filho, ficamos a rememorar os primeiros passos, as palavras iniciais, os balbucios. E a noite da saudade vai se povoando de cenas que tornamos a viver e a sentir. Recordamos o dia da formatura, as festas com os amigos, as ansiedades antes das entrevistas do primeiro emprego. Tantas coisas a rememorar. Acionamos as nossas recordações e, como um filme, as cenas vão ali se sucedendo, uma a uma, enquanto a vertente das lágrimas extravasa dos nossos olhos. Se se trata do cônjuge, vem-nos à lembrança os dias do namoro, os tantos beijos roubados aqui e ali, as mãos entrelaçadas, os 1000 gestos da intimidade. Na tela mental, refazemos passos, atitudes, momentos de alegria e de tristeza, juntos vividos e vencidos. Pais, irmãos, amigos, colegas. A cada partida, na estatística de nossa saudade, acrescentamos mais um item. E tudo nos parece difícil, pesado. A vida se torna mais complexa sem aqueles que amamos e que se constituíam na alegria de nossos dias. Vestimos-nos de tristeza e desaceleramos o passo da própria existência. Como encontrar motivação para a continuidade das lutas se o amor partiu? Como prosseguir caminhando pelas vias da solidão e da saudade? Nossos amores vivem e nos veem, nos visitam. Não estão mortos. Apenas retiraram a vestimenta a que nos habituáramos a vê-los. Substituíram as vestes pesadas por outras diáfanas, vaporosas. Mas continuam conosco. Por isso, não contribuamos para sua tristeza ficando tristes. Eles que nos amaram, continuam a nos amar com a mesma intensidade e nos desejam felizes. Por isso nos visitam nas asas do sonho, enquanto o sono nos recupera as forças físicas. Por isso nos abraçam nos dias festivos, transmitem-nos a sua ternura com seus beijos de amor. Sim, eles nos visitam, eles nos acompanham a trajetória e certamente sofrem com nossa inconformação, nosso desespero. Eles estão libertos da carne, porque já cumpriram a parte que lhes estava destinada na terra. Crianças, jovens, adultos ou idosos. Cada qual tem seu tempo, determinado pelas sábias leis divinas. Quando as dores da ausência se fizerem mais intensas, ora e pede a Deus por ti e por teus amores que partiram. E Deus, que é o amor por excelência, te permitirá o reencontro pelos fios do pensamento, pelas filigranas da prece, na intimidade da tua mente e do teu coração. Utiliza essa possibilidade e vive os anos que ainda te faltam com nobreza sobre a terra. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, é a bondade grandiosa do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas estas coisas, e jamais te esqueças, porque Deus encontra-se em toda parte. Ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segregar-te sem palavras. Deus está contigo. Então, meus irmãos, Deus está presente em cada um de nós, em cada coração, na natureza, tudo aquilo que nos circunda. Jamais devemos esquecer disso. Muita paz,
Que Ele nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui para agradecer esse momento especial, pedindo a Deus que abençoe todos nós. Pedimos que traga para nós a paz para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.